Irmãos, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que tirou um pedaço do seu tempo para realmente ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para falar para a gente, para estar junto de nós, irmãos, ainda que distantes, mas que realmente esses momentos possam ser bênção na vida dos irmãos, assim como são na minha vida, enquanto preparo, enquanto ouço os outros irmãos falarem também. Hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre um tema um pouco diferente, porque nós temos falado muito nesses dias e nesses tempos sobre como nós enfrentamos os nossos problemas, sobre como nós lidamos, em quem a nossa confiança, que é no Senhor, deve estar, sobre como nós enfrentamos essas situações, sobre como nós vencemos essas situações, e realmente nós temos focado muito nisso, em como vencer, e realmente é muito importante nós falarmos disso nesses momentos. Mas eu queria tratar hoje com os irmãos, brevemente, de uma outra questão, que é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer quando nós vencemos o problema. Porque, com certeza, durante a nossa vida nós vamos passar por muitos problemas. Eu nem tanto, mas porque eu não tenho muitas preocupações ainda, mas os irmãos com certeza já passaram por muitos problemas na vida e creio que eu também vou passar por muitos problemas ainda. Mas como nós lidamos com esse problema, nós temos trabalhado, mas o que nós fazemos quando nós vencermos o problema? O que nós fazemos quando a tempestade se acalma, quando ela passa, quando nós temos dias serenos, dias felizes novamente? Como nós devemos agir? E para refletir um pouco sobre isso com os irmãos, eu queria relembrar um pouco a história de Davi, o percurso de Davi, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar, desde que ele foi chamado por Deus, foi ungido por Samuel, até o momento que ele foi consagrado rei no seu reinado. Acho que ele tem muito a nos ensinar. Só lembrando com os irmãos o que acontece na vida de Davi, que ele é chamado por Deus, ele é ungido por Samuel para ser o sucessor de Saul, porque Saul já não estava andando mais de acordo com os caminhos de Deus. Então ele é chamado por Samuel. Depois a Bíblia nos conta que ele vai, enfrenta Golias, mata Golias, e ele acaba indo tocar harpa para o rei, ele acaba se aproximando do rei, mas as pessoas ouvindo falar de tudo que ele fez, acabam espalhando a fama dele. Essa fama dele se torna maior que a fama de Saul. Nós temos até lá o Cântico das Mulheres, aquela passagem em 1 Samuel, não lembro direito o capítulo, mas que as mulheres estão cantando que, como que é mesmo? Saul feriu seus milhares e Davi feriu os seus 10 milhares. E Saul, percebendo que essa fama de Davi estava se aumentando, ele decide perseguir Davi e matar Davi. E daí inicia-se esse período da história que Davi está fugindo de Saul, Davi está fugindo das perseguições de Saul, que procura matar ele. E Davi foge, ele passa por 2 oportunidades de matar Saul, onde ele decide não matar, porque Saul era um ungido do Senhor, e ele fala, não vou levantar minha mão contra ele. Então Davi passa por essas situações. Então na segunda vez, quando ele decide poupar a vida de Saul, eles se reconciliam. Saul percebe que aquilo que ele estava fazendo era errado, mas ainda assim, não confiando 100%, Davi vai, ele se esconde na terra dos filisteus, e só então, quando Saul morre e Jonatas também em batalha, ele vai, assume o trono de Judá e depois o trono de Israel. E é interessante que, se nós analisarmos essa parte da história de Davi, que é contada pra gente na Bíblia, nós vemos que, assim como nas nossas vidas, Davi passa por altos e baixos, por momentos em que realmente ele mostra como ele é usado, como ele é escolhido por Deus, mas momentos que parece que ele não vai ter saída, momentos que parece que momentos de incerteza, momentos de medo, assim como quando ele estava fugindo de Saul, momentos que realmente afligem e afligiram com certeza o coração de Davi. E mesmo passando por esses altos e baixos, por todas essas perseguições que ele passou, por todas as dificuldades que ele passou, quando ele vai e assume o trono de Judá, quando ele assume o trono de Israel, depois ele toma algumas atitudes que tem muito a nos ensinar sobre o que nós vamos fazer quando a perseguição de Saul acaba.
o que nós vamos fazer quando nossos problemas são temporariamente ainda, porque nós estamos numa vida humana aqui, então nós vamos ter problemas constantemente, mas quando nós vencemos um problema, o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer e como nós devemos agir nessa situação. E assumir no trono e no seu reinado depois, que é um reinado próspero, um reinado de servidão a Deus na maioria do seu tempo, um reinado onde Davi conquista os povos inimigos. Ele tem muito a nos ensinar sobre como nós devemos agir quando nós vencemos os nossos problemas. Qual que é o próximo passo depois de nós vencermos cada uma das situações, cada uma das nossas batalhas diárias ou as nossas batalhas, não sei quanto tempo dura o seu problema ou quanto tempo vai durar os seus problemas do futuro, mas Davi tem algo com certeza a nos ensinar sobre como lidar quando os nossos problemas são vencidos. A primeira coisa que eu queria pontuar com os irmãos, rapidamente aqui, 3 coisas que eu queria pontuar, é que Davi nos ensina a não guardar ressentimentos das situações, não guardar ressentimento das pessoas. Porque durante um longo tempo, Saul perseguiu Davi para matar ele. Mas, enfim, Saul morre, Davi vai, assume o trono. E, ao invés de se alegrar, de ficar feliz porque a pessoa que tentava matar ele acabou morrendo, ele assumiu o trono de Israel. Em 2 Samuel, no capítulo 1, do versículo 17 até o 27, Davi lamenta a morte de Saul e a morte de Jonatas. E é interessante que no versículo 23 do capítulo 1 de 2 Samuel, ele fala: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte, não se separaram. Com certeza que nós não vemos nenhum tipo de ressentimento, nós não vemos nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de amargura no coração de Davi. Isso aí em relação à pessoa que queria matar ele, em relação à pessoa que perseguia ele para matar. Então Davi nos ensina que em cada situação, em cada problema, nós devemos lembrar das coisas boas que nós aprendemos, do crescimento que nós tivemos, de como a nossa fé aumentou, de como os nossos relacionamentos talvez se desenvolveram. Mas não lembrar desses momentos com autopiedade, com amargura, com rancor no nosso coração. Davi realmente nos dá um exemplo de como perdoar, de como superar e de como não guardar rancor, não guardar ressentimento das nossas situações. Então esse é o primeiro passo, que nós a cada dia possamos nos preparar, em cada problema nós possamos nos preparar para que quando ele passe, nós tenhamos aprendido, tenhamos melhorado, mas não tenhamos nenhum ressentimento no nosso coração. A segunda coisa que eu aprendo com Davi é que nós não podemos nos paralisar por conta das coisas que nos paralisaram antes com o problema. Vou explicar melhor. Com certeza Davi viveu momentos de medo, momentos de aflição, de insegurança, de incerteza. Principalmente quando ele estava fugindo de Saul, que queria matar ele. E mesmo vivendo esses momentos, quando ele assume o trono de Israel, quando ele assume o trono de Judá, ele vai e conquista os povos inimigos. Ele luta para vencer os seus inimigos, para matar os seus inimigos. Davi poderia muito bem ter paralisado, porque falou, não, mas eu já vivi tanta coisa, acho que agora eu vou viver um período tranquilo, vou viver um período de segurança, onde o medo talvez travasse a vida dele e impedisse que ele conquistasse muitas das coisas que ele conquistou. Mas ele nos ensina que quando a situação passar, nós não devemos deixar o medo do passado afligir o nosso presente. Então, se alguma situação não está resolvida no seu passado, que você possa resolver, e os problemas que você passa hoje, que nós vamos passar hoje, que nós passamos hoje, que nós vamos passar no futuro, que a gente não deixe que o medo, que a aflição que muitas vezes aflige a gente naquele momento, paralise e impeça a gente de se desenvolver no nosso futuro. Então, que nós possamos realmente superar os nossos problemas para não guardar ressentimento. E que quando eles passarem, nenhum medo, nenhuma insegurança que aquele problema causava possa afligir a gente. Que nós realmente possamos superar isso e agir. Estar prontos para agir, para voltar e voltar da forma correta. Como nós devemos agir, como nós devemos fazer as coisas. E o terceiro ponto que eu queria pontuar aqui é que Davi nos ensina que o mesmo Deus que ajudou ele, que livrou ele dos problemas,
e que estava com ele, que fortalecia ele em cada situação, era o Deus e é o Deus que estava com ele quando ele governava, quando os problemas tinham passado. Então Davi nos ensina que, ainda que os nossos problemas passem, nós devemos continuar crendo, continuar louvando, continuar honrando o nosso Deus, porque foi Ele e é Ele quem nos ajuda a passar por cada problema, é Ele quem está do nosso lado no vale da sombra da morte, e que nós possamos realmente lembrar disso. Em cada problema, foi o nosso Senhor, é o nosso Senhor que nos ajuda a passar, que nos ajuda a superar cada problema, e que quando esse problema passar, quando esse problema estiver resolvido, que a gente ainda tenha isso no coração, que só Ele é digno de ser louvado, de ser honrado, e que é por Ele que nós passamos e que nós vencemos cada uma das nossas situações. Então que nós realmente possamos aplicar esses 3 princípios de não guardar ressentimento, de não ficar travado, mas agir depois dos nossos problemas, e que nós possamos realmente colocar a nossa confiança no nosso Deus em toda situação, nas situações boas, nas situações más, nos momentos bons, nos momentos maus. Que realmente Deus possa nos abençoar a cada dia com sabedoria, com leitura da palavra dele, com oração, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida e continuar a viver, continuar a seguir o nosso caminho quando cada problema for vencido, claro, com a ajuda dele. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, porque realmente nós temos a certeza de que cada problema que nós enfrentamos é enfrentado com o Senhor, e nós temos certeza também que nos momentos bons o Senhor é quem está do nosso lado, o Senhor é quem continua nos ajudando, quem continua sendo o nosso Deus e Senhor das nossas vidas, Pai. Nunca tire isso do nosso coração, Pai, que em cada momento realmente nós possamos professar que só o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai, que o Senhor é o centro das nossas vidas. É o que eu te peço, te oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado mais uma vez por terem me ouvido. Que Deus possa realmente abençoar muito a vida, a casa de cada um de vocês. Amém? Tchau.